Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Maria Elisa e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. Em mais um episódio especial Lutadoras do nosso podcast Feminismo e Marxismo, a gente vai contar com a presença de Maria Elisa, também conhecida como Maré, que já abriu aí a nossa vinheta e é estudante de Biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Dá um oi pra gente, Maré. Oi, obrigada pelo convite, gente. E também com a Tawane, que é assistente social e está no curso de especialização de políticas públicas territorial na Universidade Federal do ABC Paulista. Dá um oi pra gente, Tawane. Oi, gente. E para falar sobre a grande Harriet Tubman, eu vou apenas sintetizar o contexto da Guerra Civil Norte-Americana. A gente já tinha estudado um pouco isso num episódio também especial aqui do nosso podcast, mas vamos lá. Os Estados Unidos conquistaram sua independência em 1776 e, apesar de dizerem em sua Constituição que todos os homens nascem iguais, mantiveram a escravidão dos Estados do Sul até o começo dos anos 1860. Mas as contradições entre os Estados do Sul, que queriam manter e expandir a escravidão para a região oeste, e os Estados do Norte, já se faziam sentir com muita força nos anos 1850. E é nesse momento, mais ou menos, que começam as chamadas rotas subterrâneas, que a Maré vai explicar aqui para a gente nesse episódio. Nesse momento, os Estados Unidos estavam atravessados pelo embate sobre a escravidão e o abolicionismo, que tinham suas características regionais entre Norte e Sul, mas que também atravessava aí toda uma questão econômica, portanto, de classe, sobre qual deveria ser a política externa, se protecionista ou livre-cambista, de acordo com os interesses da burguesia de cada região. Esse embate seguiu enquanto se mantinha um equilíbrio, digamos assim, muito instável entre os estados até mais ou menos 1860, com estados pró-abolicionistas surgindo, desde que surgisse também um estado pró-escravista. Em abril de 1860, logo depois do presidente Abraham Lincoln ser eleito, os estados confederados do Sul atacam o Fort Sumter, na Carolina do Sul, e declaram-se independentes, dando início à Guerra Civil. Então, todo esse período anterior e da própria Guerra Civil são o pano de fundo da vida da Harriet Tubman. Mas não é só isso, né, também, porque a Harriet morreu em 1913, então ela também vai acompanhar e atuar no surgimento do movimento sufragista nos Estados Unidos. Mas, enfim, para a gente entender, então, quem foi a Harriet, agora a Tawane vai contar um pouco pra gente, então, Tawane, é com você. Sem dúvida, essa mulher foi uma gigante, né, gente? Antes de começar a falar dela, eu queria fazer uma ressalva aqui, porque os dados da vida dela são motivos de controvérsia entre os historiadores, né? Que é normal para as pessoas que foram escravizadas. Então, algumas biografias foram escritas de forma lúdica e só depois começou a ter um resgate histórico, né? Então, feita essa ressalva, vamos lá falar dela, né? Harriet Tubman, ela nasceu escravizada em março de 1822, né? No estado de Maryland, localizado entre o sudeste e o noroeste norte-americano. Harriet, ela foi uma importante abolicionista e ativista, e ela liderou aí missões para resgatar cerca de 300 pessoas escravizadas, né, que incluía seus familiares e amigos. Ela ficou conhecida como a mais hábil condutora das rotas de fuga, das rotas subterrâneas, e também teve uma importante contribuição na Guerra Civil. E nos seus últimos anos de vida, Tubman se tornou uma ativista pela causa do sufrágio feminino. Ela começou a trabalhar com 6 anos de idade como servente doméstica, né? Aos 13, ela foi enviada para trabalhar nos campos da fazenda onde ela vivia. Seus pais já eram idosos, né, escravos, e ela viu e viveu, né, o drama junto de sua mãe, vendo seus irmãos serem vendidos. Quando ela casou pela primeira vez, ela tinha muita vontade de ter filho, mas ela sabia que seus filhos iam ser escravos, apesar do marido ter sido um homem livre, né? Cara, por toda a vida, essa mulher carregou marcas físicas da escravidão, né, deixadas pelos chicotes. E quando ela ainda era criança, ela recebeu uma pancada muito forte na cabeça com uma barra de ferro, defendendo outro escravo. E ela teve um traumatismo craniano, que provavelmente desenvolveu uma epilepsia, né? Entre outros problemas provocados pela lesão. E ela tinha também uns sonhos conturbados. Por ela ter sido uma mulher muito religiosa, ela acreditava que esses sonhos eram visões divinas. Depois que ela estava com quase uns 70 anos, ela se submeteu a uma cirurgia sem anestesia.
para resolver o problema. Até que melhorou, assim, né? E a gente sabe que não precisava de motivo para os negros escravizados apanharem, né? Mas Harriet era, assim, um caso especial. Ela desobedecia mesmo, assim. Às vezes ela sumia 5 dias e arranjava várias tretas, né? Uma frase muito boa dela que dizia assim: havia uma de 2 coisas a qual eu tinha direito, liberdade ou morte. Se eu não pudesse ter uma, teria outra. Nossa, que frase, hein? Forte, né? A primeira vez que Harriet fugiu foi com seus irmãos, né? A primeira vez que ela fugiu mesmo foi com seus irmãos. Só que aí a tentativa falhou porque os irmãos se arrependeram e acabaram voltando para a fazenda. Foi em 1849 que ela conseguiu fugir sozinha. Daí ela conseguiu sair da cidade onde ela vivia, foi rumo ao norte e ela se instalou na Filadélfia, né? Onde os negros eram livres. Só que até chegar lá, gente, ela andou tipo 160 quilômetros em território onde havia escravidão. Então, assim, foi bastante coisa até ela conseguir cruzar a fronteira do estado do norte, onde não havia mais escravidão, né? Inclusive, tem um filme dela que eu achei muito bacana. Ele chama Harriet Tubman e a autora desse filme é a Cassie Lemons. Mas assim, na hora que mostra ela chegando lá no norte, no filme, né, dá uma impressão de que os negros viviam tranquilos lá, né? Certamente a gente sabe que sofreu muito racismo, né? Enfim, ela conheceu e criou laços com pessoas e abolicionistas intelectuais brancos e negros, né, que lutavam contra a escravidão. Harriet, quando fugiu, ela prometeu voltar para libertar sua família e o povo negro escravizado. No dia que ela fugiu, ela tentou avisar a mãe dela. Ela cantou uma canção codificada, né, que era um adeus. Era uma tradição também dos negros escravizados, né? E a canção dizia assim: vou te encontrar na manhã. Meu destino é a terra prometida. Por não saberem quem estava à frente aí de guiar os negros, né, para o norte, para a liberdade, Harriet ela foi apelidada na cidade onde ela nasceu como Moisés, que é uma referência do profeta da Bíblia, o Êxodo, né, que libertou aí os hebreus da escravidão no Egito. Harriet se arriscou voltando para Maryland uma dezena de vezes para libertar outros escravos. Tudo isso também lhe rendeu aí uma série de conhecimentos de território, né? Tanto que depois ela teve o título aí de General Tubman, dado pelo abolicionista John Brown, que também a qualificou como uma das pessoas mais corajosas do continente. Quando explodiu a Guerra Civil Americana, em 1861, ela foi enfermeira, cozinheira e, é claro, uma espiã combatente. Tubman foi a primeira mulher a liderar uma expedição armada na Guerra Civil. Depois do fim da guerra, ela demorou 30 anos para receber a pensão do Estado por ter sido veterana da Guerra Civil, né? Isso porque negavam pagar uma mulher o mesmo que um soldado. Ela viveu uma vida longa em Albert, no estado de Nova York, onde nos seus últimos anos ela trabalhou aí na promoção pela causa do sufrágio feminino. Aí uma vez uma mulher branca perguntou assim para ela se ela acreditava que as mulheres tinham o direito de votar. E ela foi super objetiva na resposta. Ela falou assim: sofri o suficiente para acreditar. Acabou que nesses anos finais da vida dela, ela passou a ser mais reconhecida, né? Então ela acabou saindo nos jornais, ela era convidada para os eventos ligados à causa sufragista, né? Que ela tinha um lugar de destaque. Mas assim, gente, ela não tinha grana, viu? Nem para se sustentar. E o que ajudava era quando ela saía nos jornais, né, os apoiadores dela faziam essas arrecadações, que aí ajudavam. Eu acho importante também destacar que ela chegou, inclusive, a vender uma vaca para comprar uma passagem de trem para ir numa dessas celebrações. Ela, depois de conquistar sua liberdade, ela foi trabalhadora, assalariada, e ela também fazia bicos entre uma expedição ou outra. Muito perrengue ela passou, né? E nos últimos anos da vida dela, ela viveu no asilo que ela mesma tinha fundado, inclusive arranjando briga com a galera da igreja, né? Queria cobrar $100 para os idosos. E ela disse assim: eles fazem uma regra de que ninguém possa entrar sem ter $100, pois eu quero propor a regra de que ninguém possa entrar a menos que não tenha dinheiro nenhum. Ela morreu velhinha, né? Com 93 anos, e ela morreu de tuberculose, mas figura essa mulher, né? Muito figura. Assim, ridículo isso, né? De não pagar para uma mulher o mesmo que um soldado. E tinha o agravante de ser uma mulher negra e ex-escrava, né? Porque os soldados, homens negros, também não recebiam o mesmo que os soldados brancos. Mas deixa eu contar a história dos trilhos subterrâneos, porque essa alegação vai parecer, assim, ainda mais absurda. É bem importante a introdução que a Diana fez sobre o que estava acontecendo na época. Ou seja, né, quais condições fizeram a Harriet ser a Harriet.
porque tinha todo um climão, né? E foi nesse contexto que ela consegue fugir e libertar tantos outros escravos. Na real, já existia uma série de sociedades abolicionistas e já existia também essa coisa que hoje é sempre associada ao nome dela, que era as Underground Railroad, os tais dos trilhos subterrâneos. Deixa eu ler um trecho de um texto muito sensacional que já foi citado aqui em outros episódios, que é o A Revolução e o Negro, do trotskista C.L.R. James. É só um pouquinho longo, mas vamos lá. Abre aspas. O norte e o sul dos Estados Unidos se direcionaram sem vontade a seu confronto predestinado, mas os revolucionários negros ajudaram a desencadear a questão. Nas 2 décadas anteriores ao início da Guerra Civil, eles, os negros, abandonavam o sul aos milhares. A organização revolucionária, conhecida como Underground Railroad, trilho subterrâneo, com ousadia, eficiência e agilidade, escoou a propriedade humana dos senhores de escravos. Escravos fugitivos estavam na ordem do dia. A Fugitive Slave Law, Lei do Escravo Foragido, de 1850, foi uma última tentativa desesperada por parte do governo federal de acabar com essa abolição ilegal. 10 estados do norte responderam com leis de liberdade pessoal que anulavam as penalidades severas da lei de 1850. Talvez a mais famosa entre todos os brancos e negros que percorreram a Underground Railroad seja Harriet Tubman, uma negra que havia escapado da escravidão. Fecha aspas. É isso, gente. A Tubman fugiu sozinha, não foi conduzida por ninguém, mas muito provavelmente ela escapou justamente por essas rotas que depois ela passou a dominar de olhos fechados, né? Chegando lá na Pensilvânia, ela encontrou um dos membros dessa rede, William Steele, que fazia um trabalho de registro dos escravizados fugitivos para ajudar essa galera a encontrar suas famílias depois, né? Anos depois, ele publicou essas anotações em um livro chamado Os Registros da Underground Railroad. Foi o Steele que apresentou a Harriet à Sociedade Anti-Escravidão da Pensilvânia, Filadélfia. E daí ela ficou por dentro de todo o esquema das rotas. A gente fala trilho subterrâneo, mas na verdade não era realmente uma espécie de metrô assim debaixo da terra. Esse foi um codinome para um esquema de rotas, abrigos, inclusive mensagens codificadas por músicas, até por desenhos em manta, assim, de cobertor, colcha, né, que o pessoal fala. Isso envolvia mais de uma sociedade abolicionista e uma série de atores. E os nomes de todas as coisas envolvidas ali era tudo codificado também, como se realmente se tratasse de um sistema ferroviário. E aí eles falavam agente, condutor, estação, mestre de estação, passageiro, carga, bilhete, acionista. Era tudo uns nomes para designar uma função ou um lugar ou um estado do plano de fuga. Alguns dos lugares envolvidos nos trilhos hoje eles são sítios históricos que geralmente são relacionados também com homenagens a Harriet. E aí, gente, a nossa lutadora, ela foi uma condutora do trilho subterrâneo, ou seja, ela dirigia as expedições, né? E aí, enfim, na verdade, assim, ela não foi uma condutora, né? Ela foi a condutora. Nas palavras dela mesma, sem falsa modéstia nenhuma, ela falava, abre aspas, eu fui a condutora da Underground Railroad por 8 anos e posso dizer o que a maioria dos condutores não podem. Jamais descarrilhei meu trem e nunca perdi um passageiro. Fecha aspas. Isso aqui cala a boca de quem quer que dissesse que ela não deveria receber o mesmo que um soldado, né, gente? Vamos combinar. Com certeza, né? Pois é. As rotas dos trilhos, né, conduziam para os estados do norte, mas também para o Canadá, onde era mais seguro. E é doido que quando rolou mesmo o fim da escravidão, as rotas funcionavam o contrário, voltando. Para o pessoal voltar do Canadá ou até voltar do norte para o sul para encontrar os seus parentes. Porque nesse esquema de fuga, né, tipo, muitos parentes ficaram para trás. A Harriet mesmo, ela não conseguiu libertar todos os seus parentes, embora ela tenha tentado. Igual a Tawane tinha falado, né, a primeira viagem da Harriet, que voltou para buscar a família depois de ter chegado lá na Pensilvânia, foi já sob os riscos da lei de escravos foragidos, que tinha aumentado a perseguição aos escravos, mesmo nos estados do norte, e inclusive obrigava
agentes públicos a capturar e devolver os escravos foragidos para os seus antigos donos no sul. Então, assim, imagina, né, o que era a situação dessa mulher voltando, né, se expondo de novo a esse risco. A trajetória dela na Underground Railroad já começou com essa treta bem grande aí, né? E ela andava armada, gente, para se proteger e para proteger a sua carga, como eram chamados os fugitivos lá na codificação deles. E não tinha nenhuma ressalva em atirar, assim, em quem quer que fosse preciso. Inclusive, ela chegou a ameaçar companheiros de viagem que hesitavam, né, em seguir a viagem, por algum motivo queriam voltar. E ela ameaçava atirar e falava, olha, se você voltar, você vai colocar em risco aqui toda a nossa viagem. E podia, inclusive, fazer vazar alguns desses segredos dos trilhos, né? Não sei se ficou claro, assim, por tudo que eu falei, que era um rolê clandestino, gente. Clandestino mesmo. E assim, mesmo para as pessoas brancas envolvidas era clandestino. Imagina para uma escrava foragida, né? Os trilhos subterrâneos foi um exemplo de coragem e de criatividade. Era uma atividade conspiratória. E é importante a gente saber disso, né? Porque é um patrimônio moral dos explorados e dos oprimidos. Porque mostra como que o nosso povo e a nossa classe sempre lidou com um Estado super opressor. Nunca foi meio, vamos aqui ficar esperando as condições melhorarem, né? Na verdade, nunca se tratou disso. Mas, enfim, em linhas gerais é isso, a questão dos trilhos. Sim, é realmente impressionante dos trilhos subterrâneos. Na verdade, a Maré explicou de uma maneira muito clara e profunda para entender mesmo o que significava e a gente conseguir imaginar mesmo como que era e ver todo esse nível de organização que eles tinham. E é impressionante o papel que a Harriet estava cumprindo aí. E também toda a trajetória mais de conjunto dela, né, que a Tawane já sintetizou no começo do episódio. Enfim, acho importante. Também queria ressaltar que o primeiro nome da Harriet era Araminta Mint Ross. E posteriormente ela se auto-batizou de Harriet, que era o nome da sua mãe, né? E o Tubman vem do casamento com o marido dela, um negro livre chamado John Tubman, né? Que a Tawane também já tinha falado. E eu acho que nessa trajetória toda vale a gente ressaltar também que um ex-escravo e abolicionista bem famoso, bem conhecido, chamado Frederick Douglass, ele chegou a escrever sobre a Harriet, né? Inclusive algumas fontes dizem que ela teria com o seu grupo de fugitivos parado inclusive na casa dele, né? E ele fala o seguinte no que ele escreveu sobre ela, fala assim, abre aspas: você me solicita aquilo de que não precisa quando me pede uma palavra de recomendação. Preciso de tais palavras vindas de você, muito mais do que você as necessita de mim, especialmente quando seus grandes empenhos e sua devoção à causa dos últimos escravizados em nosso país são conhecidos tais como os conheço. A diferença entre nós é muito pronunciada. A maior parte do que fiz e sofri a serviço de nossa causa foi as escancaradas, e recebi muito encorajamento em cada etapa do caminho. Você, por outro lado, trabalhou às escondidas. Eu labutei a luz do dia e você à noite. O céu da meia-noite e as estrelas silenciosas têm sido as testemunhas de sua dedicação à liberdade, bem como de seu heroísmo. Com exceção de John Brown, de sagrada memória, não conheço ninguém como você que tem enfrentado tamanhos perigos e provações para servir nosso povo escravizado. É uma situação muito forte que expressa um pouco isso, né? Porque justamente ela se arriscou muito, né? Nas rotas, né, subterrâneas, como a Maré tinha colocado, ele estava destacando esse aspecto, né, do trabalho dela, aí em defesa dos escravizados. Mas, enfim, acho que a gente precisa também conhecer mais a relação da Harriet com a Guerra Civil e depois com o próprio movimento sufragista, que também a gente pincelou aí um pouquinho, mas precisa aprofundar um pouco mais sobre isso, e a Tawane vai falar sobre esses dois temas aqui. Sim, sim. Nossa, é muito louco isso que ele fala dela, né? Realmente essa mulher foi cabulosa. E essa mulher braba, gente, ela não ia ficar assistindo sentada a Guerra Civil acontecer, não, né? Já que ali ela também estava vendo uma oportunidade de acabar com a escravidão, né? Então logo ela se juntou aí a um grupo abolicionista de Boston e da Filadélfia que rumava pro distrito de Hilton, na Carolina do Sul. Ela lutou corajosamente nas linhas inimigas durante a Guerra Civil, né? Ela estava sempre nos acampamentos militares, né? Especialmente em Port Royal, ajudando os fugitivos. Ela começou trabalhando lá como enfermeira e cozinheira no Exército da União.
Mas assim, igual eu falei, ela tinha todo um conhecimento, né? E ela foi reconhecida até como general. Claro que a melhor condutora das rotas subterrâneas não ia ficar ali de boa na cozinha enquanto a guerra estava rolando, né? Em 1863, com a proclamação da emancipação pelo Lincoln, inclusive a quem ela criticava bastante, né? Ela começou a ser batedora e espiã para a União. E logo ela foi aí a primeira mulher que liderou uma expedição militar na Guerra Civil. Quando Montgomery e suas tropas estavam conduzindo um ataque no conjunto de plantations no longo do rio Cobarre, Tubman guiou 3 barcos a vapor. E entre minas que estavam plantadas ali, né, pela Confederação, nas águas que levavam até a margem. E, gente, isso não é pouca coisa, não. Deixa eu retomar também aqui um texto do James, que a Maré já citou, inclusive, porque ele fala assim, ó, do lado norte, 220 mil negros lutaram com tanta valentia que era impossível realizar com tropas brancas o que for alcançado por eles. Lutaram não somente com valentia revolucionária, mas com frieza e disciplina exemplares. Os melhores dentre eles se enchiam de orgulho revolucionário. Lutavam por igualdade. Vocês estão entendendo que Tubman foi líder dessas tropas, gente? Que mulher, hein? Nossa, muito pesada. Sem ela, as tropas negras dificilmente teriam conseguido vencer o Sul, né? E essa vitória, assim, foi um evento muito decisivo para o capitalismo mundial. Então é muito importante, né, a gente destacar isso. Doido demais. Demais. Tem uma historiadora e autora da biografia da Harriet, que é a Kate Larson. Meu inglês é péssimo e eu não vou conseguir falar aqui a biografia em inglês. Então eu vou falar a tradução livre para ficar mais fácil. É assim, Destinada à Terra Prometida, Harriet Tubman, retrato de uma heroína americana. E aí ela qualificou a Harriet como uma camaleã, né, por nunca ter sido pega e capturada na sua trajetória. E aí eu quero ler uma citaçãozinha dela, bem pequenininha. Ela diz assim: ela é lembrada por sua determinação nas rotas subterrâneas, não só para se libertar, mas voltar diversas vezes para resgatar sua família e amigos, pondo sua vida em grande risco. Muitas poucas pessoas fizeram isso. Tubman não só fez 1 ou 2 vezes, mas 13 vezes. Ela enfrentou a possibilidade de ser morta muitas vezes. Quase foi capturada muitas vezes e continuou lutando contra a escravidão a cada momento que pôde. Ela nunca desistiu, ela continuava em frente. Forte, né? E ela continuou em frente mesmo, né? Depois da guerra, depois do fim da escravidão, ela não sossegou e foi em busca do direito ao voto feminino, né? Inclusive, gente, eu indico um podcast muito bom, que é o Feminismo e Marxismo, a primeira onda do feminismo, é o número 10. Esse podcast tá ótimo, quem não ouviu, corre lá, tá bom. É muito bom mesmo esse podcast, gente. Faço minha indicação também. O movimento sufragista foi muito importante, né? Mas tinha algumas contradições, né? Angela Davis vai apontar no Mulher, Raça e Classe como que nos Estados Unidos, algumas mulheres brancas viam na luta contra a escravidão uma forma de lutarem também pelos seus direitos, né? Sim, Tawane, rapidinho, só um comentário que eu lembrei aqui agora. A Angela Davis fala também como que algumas dessas sufragistas brancas, as casas delas eram postos, eram as estações dos trilhos subterrâneos, né? Enfim, só essa curiosidade aí. Sim, sim. E por outro lado também havia aí mulheres racistas no movimento, né, que não defendiam a extensão dos seus direitos às mulheres negras. E muitas dessas mulheres eram mulheres burguesas, né, gente? Enfim, imagina toda a treta que era, né? Se tivesse sido suave, não teria existido aí a Federação Nacional de Mulheres Afro-Americanas, que inclusive Tubman foi aí principal oradora quando aconteceu a fundação, em 1896. E lá estava ela, né? Mesmo nos seus últimos anos de vida, ela trabalhou na promoção da causa do sufrágio feminino e ela começou a participar, né, de encontros de organizações sufragistas. E pouco tempo ela já estava atuando aí ao lado de mulheres muito importantes, como Susan Anthony e Emily Howland, que foram mulheres importantes na luta sufragista. Ela viajou para Nova York, Boston, Washington, né, para se manifestar aí em apoio ao direito das mulheres votar. E isso com aquelas dificuldades financeiras que eu já tinha falado, né?
E é louco isso para a gente pensar como o movimento de mulheres é policlassista, né? Ou seja, comporta mulheres da burguesia e da classe trabalhadora, que até para se organizarem e lutarem tem que fazer mais esforços, né? Igual foi com Harriet. Nos Estados Unidos, por exemplo, a luta sufragista estava combinada com a luta contra a escravidão das mulheres negras, né? Porque mesmo depois que acabou a abolição, as mulheres negras enfrentavam problemas aí, né? Tanto no movimento sufragista quanto na sociedade de conjunto, né? Que ainda tratavam os negros como pessoas sem alma, né? E as mulheres negras, em particular, ainda estavam servindo ali a burguesia branca, né? Estavam na casa das mulheres brancas, cuidando dos filhos dela, fazendo os trabalhos domésticos. Então, imagina ter direito ao voto e estar na política, né? Ser votada e votar. A gente vê que hoje em dia continua um pouco com essa estrutura, né, de fundo, porque quem são essas mulheres, né, que estão aí nos empregos terceirizados, que estão nos empregos mais precários, quem são as mulheres que estão na linha de frente, né, estão na limpeza. E aí eu dou um exemplo bem atual para a gente pensar sobre o caso do Miguel, né? Quem são as Mirtes, né? Quem são as Salles? Pesado. Nossa, muito pesado. E assim, esse choque todo, né, que tinha entre essa questão do reconhecimento que a Harriet tinha, mas ao mesmo tempo dessas condições objetivas que impediam ela de, inclusive, ir nas celebrações, né, que homenageavam ela, inclusive, eu fico pensando em algumas armadilhas que alguns setores do movimento negro caem hoje em dia mesmo. Eu vou até usar um exemplo da própria vida da Harriet para falar disso, porque assim, depois que ela morreu, ela passou a surgir uma série de museus, monumentos, capelas, sítios históricos, tudo em homenagem a ela. E até hoje, né? Recentemente, surgiram aí alguns monumentos da Underground Railroad. E assim, a história dela inspirou uma camada de artistas norte-americanos, compuseram peças teatrais, fizeram músicas, tem uma muito boa, inclusive, que eu tô ouvindo bastante ultimamente. E, inclusive, ela foi a primeira mulher negra nos Estados Unidos a ter um selo desses de carta em sua homenagem. Quem fez foi um artista visual chamado Jerry Pinkney. Mas, assim, o tal causo, ele é bem recente e até saiu nos jornais aqui do Brasil há alguns anos. Que é o seguinte, a nota de $20 lá dos Estados Unidos, ela tem a cara do Andrew Jackson, que foi o 7º presidente dos Estados Unidos e foi um fazendeiro escravista. E sim, ele foi homenageado, né? Enfim, absurdo. E aí foi proposto pelos democratas, em 2016, mudar o rosto desse cara escroto pro rosto da Harriet. E aí foi aprovado e tudo mais. Essa nota ia sair agora em 2020, quando se completam 100 anos da 19ª emenda, que foi a que permitia o voto feminino, o voto para as mulheres. Mas 2017 já era o Trump, né? E aí, adivinha? O secretário do Tesouro do Trump disse que não ia mexer com isso agora, porque não é importante. Falaram que, problemas técnicos. O próprio Trump, na candidatura dele, na campanha dele, ele já tinha falado que essa mudança ia ser meio que, uma frescura politicamente correta, não vou mexer com isso. Enfim, nada novo sob o sol da extrema-direita supremacista, nojenta dos Estados Unidos, né, que o Bolsonaro bate palma e bate continência também. Não é muito de se espantar, esse nível de racismo. Agora, se por um lado essa extrema-direita republicana mostra a sua cara racista até aí, a gente pode concluir então que os democratas mostram que eles são antirracistas e que eles estão lutando por alguma reparação histórica? Não, né, gente? Não dá pra afirmar isso. Eu vou até citar o Lenin, porque dispensa comentários. Abre aspas. As classes opressoras, durante a vida dos grandes revolucionários, retribuíam-nos com incessantes perseguições, acolhiam sua doutrina com a fúria mais selvagem, com o ódio mais feroz, com as mais furibundas campanhas de mentiras e calúnias. Depois da morte deles, tentam transformá-los em ícones inofensivos, canonizá-los, por assim dizer, conceder a seu nome certa glória para consolar as classes oprimidas e para enganá-las, castrando o conteúdo da doutrina revolucionária, embotando seu gume revolucionário, vulgarizando-a. Isso é no inicinho do primeiro capítulo do clássico O Estado e a Revolução, do Lenin.
Ô Maré, e essa citação é muito boa, mas lembrando aqui que a esquerda que defende a polícia hoje, na verdade, precisaria muito ler esse texto, esse livro com atenção, né? Sim, tem que ler o livro todo. Com bastante atenção. Mas ele tá falando aqui do Marx. Mas assim, eu quis fazer esse paralelo porque, gente, o Partido Democrata é isso, meus amores, é isso. Não é à toa que ele é conhecido como o cemitério dos movimentos sociais. Eles arranjam toda uma briga lá com os republicanos no parlamento por causa da nota, fazem campanha Women on Twenties, falam bonito, ai, que nossa moeda conta a história do nosso país, mas assim... Gente, a história desse país pode ser contada pelas classes oprimidas ou pela classe exploradora. E eu não tenho nenhuma dúvida que se ela fosse contada pela Harriet, ela diria que até o fim da sua vida, o Estado norte-americano, que já esteve tantas vezes nas mãos do partido imperialista mais antigo do mundo, que é o Democrata, esse Estado queria que ela tivesse morrido de fome, sem pensão. Como seria essa história se ela fosse contada pelos Panteras Negras que morreram na prisão em pleno governo do Obama? Como seria essa história contada pelo George Floyd, assassinado por um policial num estado governado por um democrata? Até hoje, nenhum democrata conseguiu explicar por que o Black Lives Matter nasceu justamente durante o governo do Obama. Porque se fosse suficiente ter um presidente negro ou ter homenagens a Harriet por aí, os negros não teriam tido necessidade de ir para as ruas exigir que não fossem assassinados. Então, enfim, fica aí o questionamento, né? Sim, esse questionamento a gente vai tentar responder um pouco aqui nesse episódio, mas antes de entrar nisso, eu acho que é importante reforçar o resgate que a Tawane fez sobre o movimento sufragista, né? Que a Tawane até indicou o episódio sobre a primeira onda do feminismo, realmente é importante, porque justamente o movimento sufragista ele se divide diante da questão da guerra, né? Se as mulheres têm ou não que apoiar suas burguesias, né? As burguesias dos seus países, né? Na guerra. Né? Isso vai dividir o movimento sufragista que estava ali lutando pela questão do voto. Né? Mas isso vai ser em 1914, né? Enfim, um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, já se expressava um tema que dividia o movimento, né? Porque também tinha uma discussão sobre a defesa do voto para as mulheres e para os homens negros. Né? E esse debate ele dividiu muitas opiniões. Né? Várias feministas burguesas colocavam em primeiro lugar os seus interesses de classe e se recusaram a defender o direito ao voto para os negros, né? Especialmente nos Estados Unidos, pelo peso da escravidão, como a gente viu aqui nesse episódio. Né? Muitas mulheres negras se engajaram na luta pelo direito ao voto, mas elas tinham que se enfrentar com uma dupla contradição. Por um lado, o racismo no movimento sufragista, feminista, né? E por outro lado, o machismo na luta dos homens negros pelo direito ao voto, já que muitos defendiam o direito ao voto somente para os homens. Né? Então, o papel da Harriet aí foi muito importante, é bem emblemático o papel dela que aliava justamente essa luta em relação, né, à luta contra a escravidão e a luta pelos direitos democráticos mais elementares, como era a questão do voto. Né? Agora, essa história toda da nota de dólar, do dólar, né, que a Maré contou, é muito emblemático, né, das tentativas de cooptação dos símbolos subversivos da história para que se transformem em propaganda do que é mais emblemático do capitalismo, que é o dinheiro. Né? Se a gente parte de que, como dizia Malcolm X, não há capitalismo sem racismo, o símbolo dessa imagem da Harriet, que como a gente viu se enfrentou com toda a escravidão, né? Esse símbolo está numa nota, um grande emblema de como o capitalismo tenta conceder algumas questões simbólicas, né, para manter todo o racismo, senão justamente não se explica, né, que justamente em pleno século XXI o povo negro nos Estados Unidos, como a Maré colocou, se levanta, né, por Black Lives Matter, né, pelas vidas negras que importam, um dos maiores movimentos sociais da história desse país. Então é muito concreto esse questionamento que a Maré coloca na fala dela, justamente para a gente pensar isso, as concessões que vão se dando, né, para tentar tirar o caráter subversivo e radical dos símbolos de luta que fazem parte da história do povo explorado e oprimido, né, e ao mesmo tempo manter uma sociedade capitalista no qual o racismo segue sendo um elemento fundamental, inclusive para aumentar a exploração. Não, com certeza. E, assim, eu adoro, gente,
até agradecer de novo o convite, porque eu adoro muito os episódios do Especial Lutadoras desse podcast, porque é isso, assim, a gente precisa mostrar a verdadeira história dessas mulheres, né? E não essa história contada pela burguesia que normalmente amansa tanto essas lutadoras, né? Coloca como o Lenin falou lá, como figuras meio inofensivas. E assim, eu adorei muito estudar mais a história da Harriet, porque dá outra perspectiva de como encarar essa grande treta que a gente tá vivendo agora. Né? Assim, tá rolando uma pandemia, né, gente? E a maioria dos que morrem são negros. E assim, além disso, né, parece que toda a opressão patriarcal que a gente já vive sempre tá pesando mais ainda agora, tipo, desde o trabalho doméstico até os índices de feminicídio que cresceram. O Bolsonaro não apenas existe, que já seria, né, já é ruim o suficiente, mas ele tá governando o país junto com os militares e com a polícia, assassinando o povo negro. E assim, não é só o Bolsonaro que bota fé nessa polícia, não. Essa polícia que assassina o povo negro tem o aval ou diretamente a ordem de uma série de políticos e juízes que ficam pagando de oposição ao Bolsonaro. Mas, na verdade, eles são oposição a nós. Sempre foram. Eu lembro sempre de um texto da Diana, que é prólogo do livro Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, que ela diz, você diz, né, Di? Imagino o efeito que teria para milhares de mulheres e meninas de todo o mundo que agora se levantam com uma força imparável contra o patriarcado, saber que a Rosa ainda era uma estudante secundarista quando se uniu ao movimento revolucionário clandestino na Polônia, passando a partir daí a exalar energia comunista em cada uma das suas ações e discursos, buscando atingir a todos como uma trovoada. Fecha aspas. Vou te interromper, Maré, porque eu quero aqui, inclusive, quem ainda não ouviu, eu quero indicar para ouvir, terminar esse episódio e ouvir o da Rosa, porque tá muito bom também, né? Aproveitar também, se inscrever lá no campus virtual do Esquerda Diário, o curso que a Di deu, né? Porque realmente é uma coisa impressionante, né? Muito inspirador mesmo. A gente vê o pensamento dessa mulher que foi a maior dirigente socialista da história, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tá sensacional o curso. Façam isso para o bem de vocês, gente. Mas assim, quando eu penso nas meninas e mulheres trabalhadoras negras, que assim, é dito todos os dias, né, que a gente tem que viver parece que com uma mira na nossa testa, né, de todos os ataques, e a gente tem que se contentar com isso, né? E olha que assim, promete piorar, né? Se depender dos capitalistas e dos seus funcionários no Estado, dos seus cães de guarda aí na polícia, promete piorar bastante. E eu fico imaginando, assim, pensando nelas, como que seria para elas saber que uma das, se não a pessoa mais proeminente na libertação de centenas de negros escravizados foi Harriet Tubman, mulher negra, ex-escrava, no país que hoje é o coração do capitalismo. A história da Harriet diz que os nossos horizontes não podem se estreitar na miséria do possível. A gente não tem só que resistir, né? E aí, assim, a realidade agora tá dando um empurrãozinho, né? Porque parece que a história tá saindo dos livros, saltando das páginas e tá acontecendo na nossa frente, debaixo dos nossos narizes. E esse presidente que insiste em homenagear um escravista e é tão racista que mal aceita uma homenagem tão mansa como essa do rosto da Harriet na nota de 20... e olha que essas notas, elas nem param nas mãos da maioria dos negros e pobres daquele país, né? Mas, enfim, esse presidente, o Trump, é um presidente que tem que se esconder na Casa Grande, gente. Porque a senzala saiu de debaixo dos joelhos dos policiais e vai ser difícil convencer a voltar. Vai ser difícil convencer de novo a população branca que supostamente as vidas negras não importam. Vai ser difícil lidar com essa aliança entre negros e brancos que fez despertar greves de setores estratégicos da classe trabalhadora no coração do imperialismo. E assim, difícil não só para o Trump, viu? Vai ser difícil para todos que se propõem a gerir o imperialismo norte-americano nos marcos desse capitalismo em crise, como é o caso, inclusive, do candidato dos democratas esse ano, que é o Joe Biden. Então, assim, inclusive, gente... achei bem adaptado, assim, a Angela Davis apoiando ele esse ano, viu? Achei... Sim, foi lamentável. Pois é, depois de toda essa discussão que a gente fez, não tem como concordar. Realmente. Bem adaptado. Mas assim, eu tô torcendo muito pra que, assim,
Bolsonaro também tenha muita dificuldade. E essa elite escravocrata aqui, assim, tenha que se virar para lidar com a luta da nossa classe. E assim, porque eles estão reservando para nós o trabalho 4.0, né? Que é a escravidão moderna, do trabalho precário, uberizado. É por isso que é tão importante a luta dos trabalhadores dos aplicativos, né? Porque, assim, é nela que está a possibilidade, inclusive, de que a burguesia não só não possa estender essas condições escravistas de trabalho para toda a classe trabalhadora, como, inclusive, ela seja obrigada a retroceder em todos os ataques que já avançou. Essa discussão sobre a luta dos empregadores de aplicativo e a precarização do trabalho e tudo mais é muito importante para a gente, né, que está preocupado com a luta dos negros e negras, da gente discutir, né? Foi um debate, inclusive, essa semana, entre a filósofa Djamila Ribeiro e a Letícia Parques, que é editora do Esquerda Diário, militante também do Pão e Rosa, já esteve aqui no podcast em vários episódios. É uma discussão bastante importante aí, foi bastante interessante essa discussão que aconteceu essa semana. Não podemos, gente, nos aliar com os grandes empresários de nenhum tipo, nenhum gênero, nenhuma raça, nenhuma etnia, porque mesmo quando a burguesia foi realmente abolicionista, há 2 séculos atrás, e não agora, né, tinha por trás os seus próprios interesses. Eu fico imaginando como que a gente ia estar hoje se a Harris tivesse encontrado nos Estados Unidos um partido como o que o Marx e o Engels estavam ajudando a construir em vários países da Europa naquele mesmo momento. Gente, imagina se na Guerra Civil os negros, guiados por uma teoria socialista revolucionária, tivessem voltado seus fuzis não só contra a burguesia do Sul, mas também a do Norte, contra toda a burguesia norte-americana. Assim, teria sido uma contribuição estupenda para a luta dos operários e operárias em tantos outros países coloniais e também de potências que depois se transformaram em países imperialistas. Que vale ressaltar é a casa de vários capitalistas que exploram até as últimas gotas de países que têm a maioria negra como o Brasil ou o Haiti, e inclusive promovem guerras e tiram do mapa territórios inteiros de povos oprimidos como a Palestina, né? Como aconteceu recentemente. Mas, gente, a história não anda para trás, né? A nossa tarefa agora é tirar as lições, né, dos processos de luta da nossa classe, do nosso povo, nos apoiar nas histórias de mulheres lutadoras como a Tubman e no legado do marxismo revolucionário. Não existe nenhuma muralha que impeça a fúria negra nos Estados Unidos, hoje, de se transformar numa revolução. Ainda que existam, sim, as armadilhas, como as dos democratas e tal, que a gente discutiu aqui. Não existe uma muralha desse tipo no Brasil também, apesar de existirem, sim, burocracias sindicais mafiosas que estão se preparando para atrair a luta dos entregadores e qualquer luta de trabalhadores que surgir pela frente. O problema é que não existe também, em nenhum dos 2 países, algo que a história nos ensinou que é fundamental para vencer. Um partido realmente revolucionário. Nós, do MRT, eu, a Di e a Tawane que estamos aqui, a gente e vários outros companheiros e companheiras, a gente se dedica ao grande desafio de contribuir para a criação de um instrumento como esse, de um partido verdadeiramente revolucionário no Brasil. E a gente está em constante discussão com as organizações de esquerda, nacional e internacionalmente, lá nos Estados Unidos, inclusive pela via do Left Voice. E no próximo fim de semana, a gente vai fazer uma conferência latino-americana e dos Estados Unidos da América, com organizações trotskistas desses países, para encarar esse grande desafio. Você que está ouvindo o podcast agora pode fazer parte desse projeto com a gente. Gente, estou impressionada com a aula que vocês deram. Muito obrigada. Obrigada, Maré. Obrigada, gente. Bom demais. Obrigada, Tawane. Obrigada, é sempre uma honra a gente estar aqui retomando, né, histórias de mulheres tão lutadoras, né, como Harriet. Com certeza, foi muito, muito bom. E como nos ensinou Harriet Tubman, não vamos desistir, vamos seguir em frente. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.